Olá, amante do terror. Situações difíceis acontecem a todo momento. Nesse instante que você está vendo esse vídeo, provavelmente tem alguém preso numa montanha invernal se perguntando se vai sobreviver. É um pensamento meio mórbido, eu sei, mas você já agradeceu por não ser essa pessoa? Não? Então faz o seguinte, se imagine na seguinte situação, você e um grupo de exploradores se aventuraram numa montanha no Canadá, só que em uma época de inverno, ou seja, muita neve. De repente, o caminho que vocês vieram acaba ficando obstruído por causa de uma tempestade de neve que não parece que vai acabar tão cedo. Parece que a situação está prestes a complicar. Vocês se escondem numa caverna para se protegerem da nevasca e escutam um baque grande. Isso foi uma grande rocha obstruindo a entrada por onde vieram. Agora vocês estão presos lá dentro e não estão vendo nenhuma outra saída. Só dava para ir mais fundo na caverna. Eventualmente alguém iria dar pela sua falta ou pela falta de todo mundo ali e iria chamar o resgate. Mas até lá, vocês iriam precisar sobreviver por vários dias, só com os mantimentos que tinham ali. Dias se passam e os mantimentos estão acabando. O resgate nunca chega e a fome começou a bater. Vocês precisam racionar muito bem, mas ainda tem o suficiente para todo mundo. Você começa a se perguntar quanto tempo mais aquela situação iria durar e quanto tempo mais ia aguentar. Mais de uma semana se passou. 2 ou 3 do grupo já morreram, seja pela desnutrição, seja por causa do frio. Não importa a causa, eles já se foram e o resgate parece que não chega nunca. A fome começa a te correr por dentro. Os suprimentos já terminaram faz muito tempo e você precisa comer alguma coisa, senão vai morrer também. Daí você olha para o corpo do seu companheiro morto e mesmo que um dia ele foi um amigo seu, agora ele não passava de um possível alimento. Você até pode achar a ideia de cometer canibalismo repugnante, mas ou é isso ou morrer. Então não tem muita opção. Depois de você e os outros que ainda estão vivos comerem a carne dos mortos, vocês se sentem estranhos. Seus corpos ficam mais magros, pálidos e esticados. Ao mesmo tempo que você sente que ganha uma força e velocidade sobrenatural. Os 5 sentidos ficaram mais aguçados, só que aos poucos você sente sua sanidade indo embora, junto da sua humanidade e a razão, aos poucos se transformando em uma criatura. Meus parabéns, agora você se tornou o que os algonquianos chamam de Wendigo. Você já jogou Until Dawn? É um jogo que saiu faz muito tempo, mas que até hoje é lembrado principalmente porque apresentou várias criaturas que intrigaram muitas pessoas. Os Wendigos, os caçadores perfeitos, sanguinários e imunes a muitas coisas. Essa foi só uma das obras que, de fato, pelo que eu vi, melhor retratou os Wendigos como de fato eles eram nas lendas há mais de 3.000 anos. Criaturas pálidas, carecas ou quase carecas, com aspectos humanos, só que muito mais distorcidos e muito magras também. Primeiramente, como é que o Wendigo surge? Na história que eu falei ali anteriormente, eu meio que já dei indícios de como isso acontece, mas agora eu vou falar de uma forma mais direta para ficar bem explicado. Primeiramente, dizem que as lendas antigas de 3.000 anos, que quando um ser humano comete canibalismo, não é algo tão simples como só consumir carne humana, que já é considerado um ato hediondo. Para eles, quando você consome a carne humana, principalmente em condições difíceis, você acaba se amaldiçoando o seu próprio ser. Existem 2 versões, e não tem uma quem acredita mais do que outra. As 2 são igualmente cridas. A primeira é que o Wendigo é uma criatura que surge através de um ser humano, ou seja, o ser humano meio que evolui para um Wendigo. Então, ele se torna essa criatura grotesca que você já sabe. Daqui a pouco eu falo mais sobre como as habilidades do Wendigo e o porquê eu chamo ele de caçador perfeito. A outra versão é a de que o Wendigo não seria uma criatura surgida de um ser humano, mas sim um espírito maligno. O espírito conseguiria possuir qualquer um, não importando se a pessoa cometeu canibalismo ou não. Ele tem uma maior preferência por aquelas pessoas que são gananciosas, glutonas ou que estão passando por uma inanição forte, ou seja, aqueles que voluntariamente escolhem não se alimentar, passar fome. No jogo Until Dawn, ele meio que junta essas 2 coisas. O Wendigo é um espírito, mas que possui apenas aqueles que cometem canibalismo. Assim, alguns dos alpinistas que acabaram se aventurando nas montanhas norte-americanas acabaram ficando presos e tiveram que optar pelo canibalismo. Por isso que existem tantos Wendigos por lá. Independente da versão, o Wendigo ainda é uma criatura faminta e que possui todas as qualidades de um exímio caçador, e pode ser considerado até um predador não natural
de humanos. Tá, mas agora, por que o Wendigo é considerado como um caçador perfeito? Vamos por partes. Começando pela sua estrutura corporal. Seus braços e pernas são longos e o seu corpo, como um todo, é magro, o que permite uma mobilidade sobre-humana, além da flexibilidade e agilidade. E apesar de serem magros, a força dos seus músculos é muito superior à de um ser humano, conseguindo erguer um homem adulto com apenas um braço. A força da sua mordida é capaz de quebrar ossos, apesar de ser mais fraco que a de muitos animais da natureza. Eles também contam com garras super afiadas capazes de rasgar a sua carne como se fosse uma gelatina molenga. Em Until Dawn, em um dos destinos de Josh, o Wendigo de Hannah conseguiu esmagar a cabeça dele com as próprias mãos, com um pouco de dificuldade, mas conseguiu, o que é um feito de força tremendo. A visão dos Wendigos seria baseada em movimento, ou seja, tudo aquilo que se move se destaca na visão deles. Em contrapartida, isso também pode ser uma fraqueza, porque se o alvo se permanecer imóvel, vai ser praticamente invisível para um Wendigo. Mas isso também depende do lugar, porque se, por exemplo, você estiver no campo aberto, obviamente o Wendigo vai notar que você está ali, porque ele pode ser tudo menos idiota. E outra, quem, no calor do momento, vai sequer cogitar a possibilidade de ficar completamente parado na presença de um monstrengo desses? Seus instintos de sobrevivência falariam mais alto, e você iria sair correndo gritando. E ia morrer, claro. Os Wendigos têm uma prática de guardar algumas presas vivas pro inverno. Por que vivas? Porque tá aí uma outra curiosidade não tão legal dos Wendigos. Eles preferem comer a presa enquanto ela ainda tá respirando. Ou seja, você não iria querer ser pego por um Wendigo, já que ele iria te rasgar por inteiro e comer seus órgãos enquanto te mantém vivo. Talvez porque quanto mais fresca a carne estiver, melhor. E se a presa ainda estiver respirando, quer dizer que a carne tá o mais fresca possível. Eles são bem cruéis. Você se lembra dos Skinwalkers, que são bruxas que conseguem tomar a forma de um animal e seres que conseguem mimetizar a voz de outras pessoas? Então, os Wendigos conseguem fazer isso também. Eles memorizam a voz das últimas vítimas que eles consumiram e o que elas diziam. Assim, usando as suas cordas vocais para imitar alguém pedindo socorro, que seria tipo uma isca para atrair pessoas. Eles não são doppelgangers, ou seja, não podem modificar a própria aparência, mas podem modificar a própria voz, o que já é o suficiente. Fora isso, tem a inteligência e vários outros quesitos que fazem um Wendigo ser considerado um caçador perfeito. Tem todas as junções que fazem com que eles não possam ser vencidos facilmente. Mas sim, tem uma ou mais formas de se vencer um. A pele de um Wendigo é basicamente a prova de muitas coisas, incluindo balas comuns, mas tem algumas coisas que podem sim matar um Wendigo. O fogo é a forma mais conhecida de se matar. Seus corpos, apesar de serem resistentes, ainda são frágeis contra altas temperaturas, por isso vivem em climas mais frios, como as montanhas norte-americanas, e em cavernas. Então, se você conseguir queimar um Wendigo por inteiro, o seu corpo vai se desintegrar e não vai conseguir se regenerar. Como exatamente você vai fazer isso é completamente por sua conta. Outro método são armas feitas de prata. A prata funciona contra a maioria das criaturas sobrenaturais por conta das suas propriedades místicas e associação com o divino. Claro, isso de acordo com a lenda. E por isso, ela também funciona com o Wendigo, sendo preciso apunhalar ele na cabeça ou no coração para matá-lo de vez. E para garantir que não voltem, separar os seus braços, pernas e a sua cabeça e queimar todos. De acordo com o folclore dos Ojibwas, já existiu um homem que conseguiu matar o Wendigo com uma faca comum, o esfaqueando várias e várias vezes na cabeça. Até aí eu não sei se é verídico, porque é dito que nem balas comuns conseguem perfurar a carcaça de um Wendigo, quanto mais uma faca conseguir perfurar a pele e o crânio de um. Mas vai saber. E falando em balas comuns, elas realmente não fazem nada contra o Wendigo, mas se você tiver uma arma de alto calibre como uma escopeta, você consegue atordoá-los e ganhar tempo para sair correndo. Isso não vai fazer dano, mas o impacto vai mandar eles para longe. Você só precisa encontrar a janela certa para fazer isso, porque só um erro e já era.
Os Wendigos são lendas muito antigas que eu já falei aqui no canal antes, mas eu queria abordar eles de novo porque eu acho eles criaturas muito interessantes, e ainda mais sendo caçadores perfeitos que surgiram de seres humanos por conta de um ato de canibalismo, dependendo da versão. Tem aquela versão lá do Wendigo com cabeça de cervo, mas essa foi uma versão escrita por Algernon Blackwood, lá nos anos 70. E eu prefiro muito mais considerar a criatura de uma cultura que existe há 3.000 anos. Mas essa versão do Blackwood não é totalmente infundada, já que os Wendigos também podem vestir peles de animais e até chifres. Mas em geral, eles estão mais para esmigos gigantes do que um cervo zumbi. Dito isso, conta aqui nos comentários o que você achou sobre os Wendigos e aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. Se você quiser ver a outra versão desse mesmo vídeo, ele vai estar aparecendo na sua tela para você assistir. Se você ouvir alguém pedindo ajuda no meio da floresta, melhor tomar muito cuidado. Você não sabe de onde o possível ataque pode vir.